Senhor Deus, na tua presença. Queremos te pedir, papai querido, que a tua graça, que a tua misericórdia seja na vida de cada um, principalmente intercedendo agora pelo irmão Luiz Carlos, Senhor Deus, que está ali, Senhor Deus, acamado. Nós sabemos que eu mesmo não sou médico, mas tu és o médico dos médicos. E eu quero, Senhor Deus, te pedir que o Senhor venha a estar conosco nessa empreitada, resolvendo o problema dele através da nossa intercessão. A tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, nós cremos nisso. Nós queremos acreditar que o irmão Luiz vai ser, Senhor Deus, curado, sarado, e que o Espírito do Senhor entre nele e o coloque de pé, assim como fez com Ezequiel. Que Deus possa estar nos abençoando, abrindo o nosso entendimento. Dá-me, Senhor Deus, o entendimento correto para poder transmitir a tua palavra assim como ela é. Ó Deus, fica conosco, é o que eu oro, e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. O caráter literário da sabedoria antiga. Bom, nós sabemos que a sabedoria prática dos antigos, ela resumia, assim, em princípios e máximas de caráter popular, ou seja, aquilo que se falava dia a dia. Até nós colocamos ali, eu coloquei aí para vocês verem, algumas máximas que existiam e existem até hoje, né? Aquele que diz, controle só o que você pode controlar e ignore o resto. Isso é uma coisa que a gente tem como uma sabedoria, né? Aceite e pare de negar. Essa aceitação aí é muito combatida e batida através de muitas seitas e heresias. O responsável por sua vida é você, né? Aí a gente entende que essa responsabilidade é tanto com a vida material como com a vida espiritual. Mas existem algumas coisas, algumas máximas que foram colocadas aqui na apostila, dizendo assim, ó, um céu vermelho à noite faz as delícias do pastor. Não é isso? E não há ninguém tão surdo como aquele que não quer ouvir. Então, quando a gente olha essas máximas, nós vamos aprender algumas coisas com ela, mas nós vemos que esse era o caráter da sabedoria antiga. Esse caráter de sabedoria antiga, ele visava o entendimento daquilo que não era, que eles não podiam entender. Então, eles se baseavam nessas máximas. A sabedoria, ela pode ser contemplativa e ela pode ser especulativa. Então, eu coloquei ali, ó, existem monólogos, diálogos. O que são isso? São histórias que enfocam questões existenciais, como o sofrimento do justo e o significado da vida, que preocupavam os espíritos, como os autores do livro de Jó, Eclesiastes, e alguns salmos. Então, algumas perguntas que a gente vê e encontra hoje é de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos. As pessoas nos perguntam isso. E a gente vê que esses monólogos, ou esses diálogos, eles podem ser num caráter fechado, ou pode ser num caráter aberto, público, né? As pessoas, muitas vezes, através do uso de oratória, eles têm se manifestado de forma pública, fazendo até defesas, apologia de métodos que a própria Bíblia condena. Mas nós sabemos de onde nós viemos. Nós viemos do ventre da nossa mãe, sabemos o que fazemos aqui, fomos colocados aqui para única e exclusivamente para adorar e honrar o nosso Deus, e que vamos decidir aqui na Terra para onde nós iremos, não é isso? Então, nós temos que entender que essa é uma forma de sabedoria, tanto contemplativa como especulativa. Contemplar o universo faz parte do ser humano. Quem nunca sonhou viajar pelas estrelas, quem nunca, na nossa época, de que somos mais velhos, né, nunca assistiu lá Star Trek, né, viajar em naves interestelares, à velocidade da luz, isso a gente vê constantemente. Isso é uma sabedoria contemplativa, onde a gente vai, mas muitas das vezes, essas verdades, essas sabedorias, elas vão se tornando máximas. Hoje, muitas coisas que na minha época a gente encarava como se fosse um sonho, hoje já é especulação, hoje já é algo que está se tornando
é mais vívido. Pode falar, Luiz Carlos. Professor, hoje, você ficou sabendo aí, né, que teve uma família que foi lá ver os restos do Titanic, num submarino pequeno, e não voltou, né? Sim. Sim. Então, nós temos que ver que essas sabedorias, elas vão desenvolvendo um âmbito onde nós temos que tomar cuidado. E esses cuidados, a Bíblia ela vai nos trazer um alerta quanto a isso, tá? Bom, o movimento que gerou a literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Olha só, o ser humano, dotado de inteligência que o distingue dos demais seres criados, passa a se interessar pelas soluções de problemas sociais. Bom, olha bem, uma coisa que a gente tem que entender. O livro de sabedoria do Velho Testamento não constitui um caso à parte, pois são expressão de um movimento intelectual e moral que data dos primeiros tempos da história da religião hebraica. Bom, nós como seres humanos, nós somos diferentes dos animais selváticos, por quê? Porque o animal selvático, todos os animais, os demais animais, Deus colocou ele como um corpo e alma. Eles têm uma parte soma, né, uma parte corporal, e ele tem uma parte que dá vida àquele corpo. Só que o ser humano, ele chamou para fora do mundo animal e deu a ele uma capacidade de inteligência. Então, nós somos o ápice da criação, porque nós somos os únicos seres na face da Terra que adoramos e reconhecemos Deus. Pastor, como é que é isso? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, os passarinhos louvam ao Senhor, o cachorro louva ao Senhor. Gente, passarinho, pato, gato, marreco, boi, porco, nenhum desses animais tem ciência do que é Deus. Aquela concepção dos testemunhos de Jeová, de que nós vamos chegar no paraíso, o seu canarinho que morreu vai estar lá, o cachorrinho que morreu vai... Isso aí é pura ficção de Charles Taze Russell. Isso aí não vai acontecer. Por quê? Porque eles não têm essa capacidade de se envolver com a eternidade, porque não conhecem o dono da vida. Então, nós fomos distinguidos dos demais seres porque nós fomos dotados de inteligência. Agora, aquilo que eu falei na aula passada, como é que nós vamos usar essa inteligência é que é um problema para nós. Agora, o ser humano que ele é dotado de uma inteligência sadia, ele vai começar a se preocupar ou se interessar pelas soluções de problemas sociais. Vamos fazer um ponto aqui. A igreja foi criada para cumprir 2 mandamentos. Primeiro, ceia, batismo. São as 2 ordenanças de Jesus para a igreja, com 2 responsabilidades: cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí Jesus conta o primeiro passo, ele diz assim: ide, ensinai e batizai. Nós vamos, não ensinamos e batizamos. Estamos errados. Tomar ceia. Tem muita gente que chega para mim e diz assim, falta no dia da ceia, na segunda-feira vem aqui em casa, eu me ligo e falo assim, pastor, eu não vim na ceia ontem porque eu não estava bem. Tá, você estava doente? Não, eu não estou bem da minha cabeça, eu estou assim, assado, cozido, frito. Ele se autodisciplina. Então, se a pessoa toma uma decisão de se autodisciplinar, ela incorre no erro que Paulo vai escrever em Coríntios, quando ele diz, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Mas como somos julgados, somos condenados pelo mundo. Então, o que acontece? O ser humano ele deixou de ser servo e passou a ser juiz. Agora, quando eu verdadeiramente uso a minha inteligência para tentar solucionar esses problemas sociais e que nós temos em gama muito alto, que é o alcoolismo,
É a droga, as drogas ilícitas, é a prostituição, é o aliciamento, é o estupro. Quando a gente se preocupa com isso aí, nós fazemos um uso da nossa inteligência de maneira racional. Então, esse movimento que gerou a literatura da sabedoria do Antigo Testamento, ele foi baseado nisso aí, a fim de se preocupar com os problemas sociais da época. Então, olha só, dentre a sabedoria antiga, destaca-se a de quem? A de Salomão. Mas o incrível é que Salomão vai receber a sabedoria dele de uma forma inusitada. A palavra de Deus vai dizer que Deus chamou Salomão e disse assim, olha, como é, o que você quer? Pede que eu te dou. Salomão olha para Deus e diz, Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo, para poder estar na frente desse povo. Deus falou assim, tu pediste isso aí, não pediste nem ouro, nem prata, não pediu poder, não pediu nada, eu vou te dar o que tu pediu e muito mais. Então, nós temos que ver que essa sabedoria de Salomão foi destacada. E Deus vai falar com ele, olha, depois de ti, nem antes de você, vai ter um homem tão sábio que nem tu. Então, ele era superior a todos os orientais e egípcios, mais sábio que todos os homens, segundo diz o livro dos reis. Hoje, nós temos homens inteligentíssimos, mas onde é que está a sabedoria? Muita gente diz assim, pastor, nós não precisamos fazer curso de teologia, que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá. Amém. Mas você vai lá na semântica da palavra e procura saber o que é sabedoria. Ele vai dizer, sabedoria é a forma correta de aplicar um conhecimento adquirido. Pronto. Então, o conhecimento eu tenho que adquirir. E Deus vai dar a sabedoria de eu usar esse conhecimento. Não é isso? Salomão, ele tinha conhecimento. Agora ele pede a Deus sabedoria. Para usar, ele tinha conhecimento, ele tinha poder, ele tinha riqueza. Mas Deus agora multiplica isso tudo nele e ele se torna o homem mais sábio do mundo. Então, apesar de numerosas semelhanças, os livros de sabedoria dos hebreus apresentam características inconfundíveis. Então, os hebreus escrevem uma literatura que os distingue dos demais povos. Nós temos literatura sapiencial chinês, dos chineses, nós temos sabedoria japonesa, nós temos sabedoria de N povos, mas a dos hebreus é uma que nunca foi ultrapassada, chamada a palavra de Deus. E é nessa sabedoria, que ela nunca foi ultrapassada pelo tempo, é que nós nos baseamos hoje como igreja. É a sabedoria que nos conduz. É a sabedoria que nós dizemos assim, ó, a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. O que para muita gente é mentira. Porque ele até pode lhe dizer que acredita. Agora, praticar a Bíblia hoje está uma raridade. Muitas pessoas hoje vivem aquela máxima, como nós vimos na sabedoria sapiencial. Ele não prega o que vive, nem vive o que prega. Mas nós, pela Bíblia, nós deveríamos de pregar aquilo que nós vivemos. Então, os hebreus, eles escrevem uma sabedoria que ela transcende o tempo, que ela passa por cima desse tempo que destrói. Pode falar. E os que o senhor diz dos Mormons? Os Mormons diz que tem um livro lá que eles se baseiam por ele sem ser a Bíblia. Espera aí, sabe que... Ó. O senhor tem ele aí, né? Tem. Esse aqui é o livro de Mórmon. Olha como é que ele vem aqui na capa. Outro Testamento de Jesus Cristo. Hã? Agora me diz uma coisa, em quem é que nós confiamos? Numa palavra escrita por um homem que foi processado pela justiça americana em 1786? Ou numa palavra que foi escrita por cerca de 40 autores durante 1.500, 1.400 anos, 1.500 anos, tá? O professor Marra, a Bíblia diz que nos orienta
que se descesse um anjo do céu pregando outro evangelho, além do que nós já sabemos, que seja, não dá crédito. Que seja anátema, que seja maldito. Entendeu? Mas as pessoas, elas se iludem. Porque uma coisa, irmão Luiz, é você ouvir a verdade. E outra coisa é você ouvir aquilo que você quer ouvir. É mais fácil para eu ganhar um público falando aquilo que o público quer ouvir do que falar a verdade. Então, muitas das vezes, as pessoas se enganam com isso. Vamos lá ver? Quais são os autores da sabedoria? A época de Salomão representou um grande nascimento das artes e da literatura em Israel. A literatura sapiencial de sabedoria aparece com força no livro de Provérbios, e a poesia encontra grande desenvolvimento nos salmos e cantares. Olha só, Salomão vai escrever Provérbios, né? Vai escrever Eclesiastes e Cantares. 3 livros marcantes para nós aqui. Lá no livro de Cantares, no capítulo 12, versículo 13 e 14, Salomão vai escrever para nós algo sublime. Ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Salomão estava na sua velhice. E ele fala agora algo sublime: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, essa época de Salomão, ela representou um avanço muito grande para a sabedoria, para os livros de sabedoria. Se nós olharmos o livro de Provérbios, ele escreve de uma forma sucinta e de uma forma clara. Lógico que ele não escreveu todos, né? Quando nós olhamos, a gente vai ver que Agur vai escrever umas palavras lindas em Provérbios 30, quando ele diz: há 3 coisas que nunca se farta, e a quarta nunca diz basta. Né? A terra, a madre estéril e a sepultura nunca se farta, e o fogo nunca diz basta. Então, a gente tem, aprendendo com esses escritos, nós vamos tocando a nossa vida. O próprio Salomão vai dizer: olha, vai aprender lá com as formigas, um ser que a gente não tem muita ligação com ele, mas aprende com ele o que é ser um ser social, o que é ter uma organização, o que é ter uma boa vizinhança, uma política de trabalho em conjunto. Que hoje nós até falamos que trabalhamos em conjunto. As pessoas dizem assim: eu não toco, eu não faço isso aí sozinho, mas se ele puder fazer sozinho para ganhar o crédito só para ele, ele faz. Pode falar, Luiz Carlos. Bom, Luiz? Pode falar. Não falou? Então, uma coisa que a gente tem que entender nisso aí. Então, olha só, o livro de Eclesiastes, ele traz uma reflexão profunda sobre o sentido da existência. E nessa literatura antiga, o temor do Senhor junta a promessa patriarcal com a sabedoria, trazendo a reverência como o divórcio entre o secular e o sagrado. Professor, Senhor, Salomão disse lá em Provérbios assim: há 4 coisas que são maravilhosas demais para mim, e há 4 que não conheço: o caminho da águia do céu, o caminho da cobra da penha, o caminho do navio do meio do mar e o caminho do homem como uma virgem. como a virgem. Hã? As pessoas não anotam isso aí, não estudam, não aprendem isso aí. O que acontece? Olha o número de pecados sexuais que nós temos hoje. Olha o número de escândalos que nós temos hoje. Porque ele vai dizer: eu desconheço o caminho do homem com uma virgem. Porque a carne é fraca. Mas pecado não é vitamina para a carne, não. Pecado mata.
E existem coisas que nós temos que tomar cuidado, que a gente aprende estudando, meditando na Bíblia. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque, olha, quando nós aceitamos a Jesus, nós ganhamos 3 inimigos. Ganhamos o mundo como inimigo. Jesus vai nos dar uma palavra de incentivo. Ele fala, antes que o mundo te odiasse, ele odiou a mim, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós ganhamos o diabo como inimigo. Ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós por um tempo. Assim como aconteceu com Jesus, que o diabo deixou por algum tempo, ele vai nos deixar também por algum tempo. Mas nós ganhamos um terceiro inimigo, que é a nossa carne. E a nossa carne, só Paulo vai dar uma receita para ela quando ele diz, já estou crucificado com Cristo. Então, o lugar de carne é na cruz. E isso a gente aprende olhando para dentro desses livros. Nós temos que ter o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Quando o homem perde esse temor, quando ele começa a fazer coisas que desagradam a Deus, quando ele erra o alvo, sem pedir perdão, achando-se dono daquilo que ele fez que estava correto, ele começa a perder essa sabedoria. E ele começa a andar por caminhos que ele desconhece, tá? Então, olha só, nesse sentido, não há divórcio entre o secular e o sagrado. Fé e conhecimento andam juntas. Nos poemas, o principal modo de tratar, de falar do sagrado é a analogia, comparando uma verdade eterna com algo do cotidiano. Essa é uma das formas que a Bíblia usa para nos ensinar, usando o conhecido para explicar o desconhecido. Se a gente for analisar toda a Bíblia, seja o Antigo ou o Novo Testamento, nós vamos ver isso. Jesus usava o conhecido para explicar o desconhecido. Todos os autores usaram. O próprio Deus vai usar. O próprio Deus usa a vida do profeta para mostrar o erro, a condição espiritual do povo, quando ele chama ele para casar com uma prostituta. Então, ele vê que a degradação espiritual do povo estava lá embaixo, né? E a classe dos sábios, ela fazia parte... Opa, aqui eu tenho que ficar trocando, é difícil. A classe dos sábios, ela fazia parte de uma cultura de todos os povos vizinhos a Israel, como os egípcios, os edomitas, né? Ali os tírios, os babilônios e os persas. Ali não é tírios, não, tá? É sírios, eu que errei. Então, quando a gente olha para dentro desses povos, todos eles tiveram sabedoria. Nós temos hoje hieróglifos egípcios que ainda não foram traduzidos. Nós temos muita coisa. Nós temos coisas, até hoje, tem pessoas juntando os cacos, ou os óstracos, da Biblioteca de Babilônia. Tá? Nós aprendemos muito com os edomitas, que eram os povos nômades no deserto. A sabedoria egípcia hoje ainda é uma incógnita para a engenharia, como é que eles construíram pirâmides. Então, existe uma sabedoria, os sábios que faziam isso, vê que nós temos hoje, nós estudamos hoje matemática, coisas que foram estudadas na Antiga Grécia, que foi conhecido na Antiga Grécia. Então, nós temos toda essa classe de sábios, sempre fez parte. Agora, Pronto. Oi. Eu estava analisando, né? Só analisar lá as cartas de Paulo, né? A sabedoria que Deus deu para ele, né? Sim. Se a gente fosse parar para fazer um apanhado daquelas cartas de Paulo, rapaz, a gente adquiriu um conhecimento muito grande. Sim. Agora, olha só. É rico em conhecimento, né? É muito rico. Os sábios, eles eram obrigados a aconselhar pessoas que enfrentavam situações difíceis. As pessoas não se dão conta disso. Hoje, nós temos uma matéria na ética pastoral chamada aconselhamento pastoral.
Então, todas as vezes que eu estou dando bacharel em teologia, essa matéria existe em aconselhamento pastoral, mas hoje as pessoas não querem mais doar o tempo, gastar o tempo com aconselhamento pastoral. E isso vem se arrastando ao longo dos tempos. Agora, a igreja está acordando novamente para esse tipo de aconselhamento. Por quê? Porque nós tínhamos igreja que tinha 100, 200 pessoas, hoje tem 30, 40. Porque é assim, ó, quando a ovelha ela não acha um pasto que a satisfaça conosco, ela vai procurar comida em outro lugar. Mas isso é lógico, isso é óbvio, ela não vai ficar com fome. A Bíblia diz que o ser humano ele tem sede. E se tem sede, nós precisamos saciar essa sede. E para saciar a sede do nosso povo, nós temos que ter sabedoria. Então, os sábios eram obrigados a aconselhar. Não é porque ele queria, não. E olha só, os discípulos também, eles entravam em contato com as doutrinas de quem? Do mestre. Então, eles perguntavam ao mestre, aprendiam com o mestre e lançavam ao povo. Eu escrevi uma frase, certa vez, num artigo meu, e coloquei e disse o seguinte: ler Bíblia é dever de todo cristão, mas ensinar a Bíblia é para mestre. Hoje nós temos muitos falsos mestres aí que tentam ensinar Bíblia de forma totalmente errada. Esse fim de semana me mandaram um vídeo aí, colocaram um vídeo no grupo nosso de pastores, onde um pastor começa a explicar sobre fornicação excelente. Vem do fornicário, uma abóboda, um lugar, um templo onde tinham as prostitutas e as pessoas iam lá para se prostituir, até aí tudo bem. Mas depois ele vai dizer que, nos nossos dias, o namorado e o noivo, aquele casal que está noivo ou namorando, eles têm o direito de se relacionarem sexualmente, porque eles têm intenção de casar. Eu falei, pronto, acabou. O cara ensina tudo, começou tão bem, depois ele desvirtua tudo, sai fora do padrão bíblico. E se lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que quanto aos fornicários, aqueles que fornicam, seu lugar será no lago que arde fogo e enxofre, como é que ele vai agora abençoar uma fornicação? Como é que o ser humano coloca na cabeça dele que ele vai abençoar o profano? Não é isso? Então, a função desses sábios ou autores de sabedoria transcendiam os limites do nacionalismo e eram os humanistas do povo judeu. Gente, nós somos muito limitados, delimitados por barreiras territoriais. Se a minha congregação, a minha igreja, o meu campo, ele termina em tal lugar, eu não posso ir lá no campo do outro se tiver alguém necessitado. Mas vem cá, se o lugar que você mora não tem um cardiologista e você está passando mal do coração, você está doente do coração, você não vai procurar o cardiologista em outro lugar? Quer dizer que se o cardiologista não for de Taquaralto, ele não pode te atender? É isso que às vezes eu discuto no meio dos pastores. Porque as pessoas limitaram. Não, esse aqui é o meu campo, é a minha área, é a minha congregação, vai de tal rua a tal rua, dali. Aí você não trabalha, não deixa ninguém trabalhar, ou quem está lá não trabalha e não deixa ninguém trabalhar. Aí eu cito isso aí, quer dizer que se você tem um problema cardíaco, você não pode, você tem que procurar um cardiologista dentro da sua área, dentro do seu município, dentro do seu limite. Se não tiver ninguém ali, você morre. Não, pastor, aí é diferente. Não, não é diferente. As pessoas que estão doentes, e a Bíblia diz que todo mundo que adentra a porta dos nossos templos, ele tem dois problemas. Um, material, que nós sabemos que existe esse problema material, e outro, espiritual. O espiritual nós suprimos. Vai com Deus, meu filho, que Deus te abençoe. Pegamos a nossa responsabilidade e colocamos em cima do ombro de Deus. E o material? Ele sai de lá com fome, ele sai de lá com sede, e sai de lá necessitado, e às vezes até mais doente do que entrou. Então nós temos que tomar cuidado com isso, nós temos que aprender a ser sábio. Nós temos que aprender quando as pessoas chegarem. Olha só, Malaquias diz no capítulo 3, versículo 10, ele diz, tragam todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor.
Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, ele diz que os homens lá fora nos considerem como ministro e dispenseiro. Sabe o que é ministro no grego? Servidor de água. E dispenseiro não é dono da dispensa, não é dono do que tem na dispensa, mas tem que cuidar do que tem lá dentro. É isso que Paulo está falando comigo, com você, para a gente aprender a ser sábio. E nessa forma, aí sim as pessoas vão começar a olhar e falar assim, ei, tá ali, ó, o Marcos é diferente, o Reginaldo é diferente, a Jussara é diferente, a Alessandra é diferente. Por quê? Ali tem um homem de Deus. Pode falar. Deixa eu ver lá a parábola do bom samaritano, né? Um exemplo claro que Jesus não deixou. Passou o levita, passou pessoas que poderiam ajudar e não ajudou. E isso é falta de sabedoria. Isso é falta de sabedoria. Quer dizer que se bater alguém na nossa porta, eu sou um pastor, dirigente de congregação, enfim, eu estou na frente de um trabalho, na frente do departamento. Se uma pessoa te pedir uma ajuda, você não vai dar porque não é o seu departamento. As irmãs do círculo de oração, se chegar alguém pedindo uma ajuda, não, não é comigo não, tem que ir lá falar com o pastor. Não é assim. Então nós temos que aprender a usar. Então a função desse sábio era isso. Temos que aprender. A doutrina da sabedoria. A literatura sapiencial dos Salmos apresenta sobre dois aspectos. O primeiro baseia-se num sentimento otimista, que contempla o mundo criado por Deus, por um Deus bondoso, a glória do cosmos, a consciência e o mistério do homem mortal, cuja alma se encontra em frente das grandes realidades da vida. Então vamos ver isso aqui. Olha só. Primeiro, o que é um sentimento otimista? Não é aquele camarada que diz que vai dar tudo certo, não é confissão do pensamento positivo, nem a confissão positiva, não, tá? Poder do pensamento positivo. Foi uma era negra dentro das nossas igrejas, que muitas pessoas diziam que você acordar de manhã e dizer que você vai ser milionário, no final da tarde você é milionário. Pronto. Isso é mentira. Que você é o que você pensa, isso é mentira. Mas olha só, ele está dizendo o seguinte, sentimento otimista é aquele que confia, aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que olha para dentro da palavra de Deus e diz assim, ó, eu sei, como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive. É isso? Então, ele contempla um mundo criado por um Deus bondoso, excelente. Não é isso que nos diz a criação? Em 1:31 de Gênesis, e viu Deus que tudo quanto ele havia feito, eis que era muito bom. Nós temos que contemplar esse Deus bondoso. Deus criou, ele formou todo um arcabouço, uma situação para colocar o homem no centro da sua criação. A glória do cosmos. Gente, é incrível. Nós estamos aqui, eu sentado aqui, vocês sentados aí, nós estamos num estado, né, inerte, e ao mesmo tempo estamos girando a 1.340 quilômetros por hora, que é a velocidade de rotação da Terra. Quem é que mantém essa inércia e esse movimento giratório? Deus. Não tem como a gente explicar diferente. Então, a glória do cosmos, ela vai nos mostrar que tem que haver, não é qualquer mecânica, não existe uma máquina. Não existe nada. Não é isso? Então, temos que contemplar essa glória do cosmos. E essa consciência? O que é consciência? Pode falar, Márcia. Marcos. Professor, seria então aí sentimento otimista seria resumido em fé, não é? Fé. Ou não? Sim. Olha, é assim, o sentimento otimista tinha um hino, eu não lembro mais de quem é, que ele dizia assim, tá vendo aquele crente, moço? Não tem casa para morar, não tem comida, não tem nada. Mas vai conversar com ele, meu amigo. Né? Veja o que é felicidade.
Aí ele vai dizer no refrão, ele diz assim, quando falta algum dinheiro, ele diz Jesus é bom. Quando está faltando tudo, ele diz que é provação. Isso é fé. Isso é fé. O que Paulo vai dizer para nós no Novo Testamento, ele vai dizer, o Senhor me ensinou a viver com muito e me ensinou a viver com pouco. Entenderam? A gente tem que entender que esse sentimento otimista não é eu que estou segurando a mão de Deus. A Bíblia diz que é o Senhor que me toma pelas mãos. Por que isso aí? Porque se eu estiver segurando na mão de Deus e vier um cisco no meu olho, eu solto a mão de Deus e vou tirar o cisco. Pronto. O diabo vem e me toma. Pode falar, Luiz. Sim, não está dando para te escutar, não, Luiz. Esse hino aí é de Jair Pires. Hein? O hino é de Jair Pires. Ah, é, né? Eu não sou muito... Eu sou muito de estudar. De hino... Eu não sei se é a primeira vez que eu fui cantar um hino. Empolguei-me todo para cantar um hino com playback, ainda em fita, cassete, dentro das Assembleias de Deus, e o pastor pegou e falou, Senhor, você pode juntar copinho, lavar banheiro, faz qualquer coisa, mas para cantor tu não presta, aí eu nunca mais me interessei por hino. E professor, mas já tem um outro hino que é a realidade hoje, né? Gesso Rufino fez um hino aí que diz que o irmão não sai da congregação, porque a igreja quem deu foi ele, quem senta na cadeira é ele. Sim. Tem o muro que ele faz para tampar os irmãos. Sei que tem um monte de coisa que é a realidade hoje. Sim. Então, esse otimismo é isso, é você confiar. Eu sei em quem eu tenho crido. E o mistério do homem mortal? É saber que nós estamos aqui, gente. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, o senhor está com quantos anos? Eu falei, eu vou fazer agora em fevereiro 64 anos. Quem me dera chegar no meu 64, está longe. Tá não, querido. Sabe o que é o tempo de vida nosso? É você se lembrar de algum presente que você ganhou quando era mais novo. Aí, ou ganhei uma bicicleta quando eu tinha 15 anos. Esse é o tempo que nós levamos de vida. A Bíblia diz que é um sopro. Então, a nossa vida aqui é muito rápida. E saber que nós somos mortais. Saber que nós nascemos, crescemos e começamos a morrer a partir do momento em que nascemos. Porque nós já trocamos cabelo, já trocamos unha, dente, pele, cor, e trocamos do original mesmo, não tem quase nada. Cresceu os ossos, igual eu já tirei um bocado de coisa, já tirei vesícula, já tirei apêndice, eu tirei tanta coisa de dentro. E aí o pessoal fica olhando, então, nós temos que saber que um dia nós vamos morrer. Glória a Deus, porque ele diz assim, o homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Cuja alma se encontra em frente às grandes realidades da vida. Às vezes a gente não se dá conta de que a gente faz planos, faz agenda, né? A gente pega a nossa agenda e diz assim, eu vou fazer minha agenda aqui, porque tal dia eu estou em tal lugar, mas vem cá. Jesus disse assim, não, olha, não se preocupa com o dia de amanhã, não. Uma vez eu estava dando um culto de ensino na igreja, e eu falei assim, olha, se nós fôssemos analisar pela Bíblia, nós éramos para hoje comprar, se vai comer bife, comprava um bife para você, um para a esposa, um para o filho, pronto. E na janta? Comprava para o almoço e janta que está dentro do mesmo dia, mas do dia seguinte, ia lá, comprava aquele pouquinho de arroz ou feijão, porque o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é uma tradução literal da Bíblia. Mas nós não vamos fazer isso. Então, o que a gente faz? Vai lá, faz compra para a semana, para 15 dias, para o mês, e nós suprimos a nossa casa. Mas existe uma realidade que nós temos que entender, que mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos encontrar com algo que é sobrenatural.
tá? Que é sobrenatural. Então, o que nós temos que fazer? Olha só, ele diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Nós temos que nos preparar. Essa é a grande realidade da nossa vida, tá? Nós temos que nos preparar para essa realidade. Você querendo ou não, eu querendo ou não, Deus vai vir. Ué, o que houve? Eu, hein? Começou de novo? Ah, é. Aí eu parei aqui. Tá certo. Não, aqui eu não continuei, porque aqui eu achei melhor a gente só ler. Bom, o livro de sabedoria, os livros de sabedoria, até vou tirar esse slide daqui, porque agora não tem mais função. O livro de sabedoria do Antigo Testamento. Vamos ver isso aqui. Opa! Aí aqui, agora eu vejo vocês melhor. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Jó. Nós temos vários modos interpretativos de Jó. Segundo a teologia, Jó vai viver entre o capítulo 11 e antes do capítulo 12 de Gênesis, na era patriarcal. Mas nós vamos ler aqui, olha só. Pouco se sabe sobre a autoria do livro de Jó. Alguns atribuem a Moisés, mas não foi. Moisés está fora de cogitação. Embora o homem Jó seja descrito como vivendo em circunstâncias patriarcais, isso é o que diz a apostila, isso não justifica que o livro provém daquele período. Lógico, isso nós sabemos, temos consciência. Porém, se nós formos olhar, a Bíblia vai dizer, dentro do livro de Jó, quando você faz uma exegese, que ele fazia expiação por pecados que, porventura, seus filhos pudessem ter cometido. Se ele fazia expiação por pecados que, porventura, então ele era um patriarca. Pronto. Então ele está dentro da era patriarcal. Como ele não cita nada, nenhum ensinamento, nenhuma passagem referente a Abraão, então nós colocamos ele, a teologia coloca ele entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Lógico que na nossa Bíblia, nós não poderíamos parar o capítulo 11, vir o livro de Jó e começar o capítulo 12. Então, ele ficou mais ou menos colocado dessa forma, tá? Ele vai dizer que menciona Jó como um justo bem conhecido na antiguidade. Então, o tema do livro. O livro trata do triunfo sobre o sofrimento através da manutenção da fé em Deus. Uma coisa é nós dizermos que temos fé, e outra coisa é nós provarmos que temos fé. Dizer que tem fé, um monte de gente fala que tem. Mas quando eu falo de provar nossa fé, é que o problema surge. Querem ver um exemplo? Está alguém ministrando dentro da igreja e Deus dá a ele uma revelação de que vai curar. A igreja, antigamente, ela ficava cura, Senhor, batiza, Senhor, salva, e entrava na oração. Hoje, nós somos mais espectadores. Quando o profeta fala que alguém se levanta e vem para frente, as pessoas ficam só olhando e querem chegar mais perto para ver se eles vai botar um tumor, um câncer, o que ele vai colocar para fora. Então, Jó, ele vai entrar nessa condição de mostrar que através do sofrimento, no sofrimento, nós temos como manter a nossa fé em Deus. E esse sofrimento, ele vai falar de uma liberdade do Deus soberano para impor dor desmerecida e da boa vontade humana para aceitá-la sem perder a fé. Professor, Oi. Há uns 10 a 12 anos atrás, eu participei de um congresso que eu congregava em Colmeia, na época do pastor Josivaldo. Uhum. Não sei se ele ainda está lá hoje.
Na época, aí, antes era o pastor Adelino, ele foi jubilado lá. Sei. Aí nós trabalhamos na mocidade 2 anos, vendendo pastel na barraquinha da feira, para trazer Gesiel Gomes. Estava na época nos Estados Unidos, pastoreando lá. Aí ele cobrou apenas as 2 passagens aéreas, a ida e a vinda, né? Ah, Deus usou esse homem lá no público, na vida dos pastores, tremendo, tremendo, tremendo. Tem pastor que foi curado da próstata, ele mandou só levantar a camisa assim, botou o óleo na mão, ungiu e saiu a gosma, zona na mão dele, assim, ele botou num copo para todo mundo ver. esse é que é o negócio. Então, olha só, no Antigo Testamento, o pensamento tradicional apontava para o seguinte: quem tinha riqueza, quem tinha saúde, quem era líder, quem tinha muitos filhos, era sinal de ser um homem justo, tá? Enquanto a ausência dessas coisas era tomada como sinal de um homem ser pecador. Olha a ideia de pecado, porque, gente, a ideia de vida pós-túmulo só vai ser instituída em Salmos e nos profetas. Até os livros históricos, ninguém falava em vida e nem castigo, nem a condenação e nem a, 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 o descanso eterno. Então, é um erro gravíssimo de exegese quando a gente usa certos versículos bíblicos de Esté para trás para justificar a vida eterna. Eles não tinham essa concepção. Então, para eles era o seguinte: você é abençoado? Sou. Como? Se você tiver muitos camelos, se você tiver muitos filhos, uma das maiores vergonhas para o judeu é não ter filho. Não é isso? Nós vemos isso aí lá no livro do profeta Samuel. E Ana ia para lá se desabafar diante de Deus, para quê? Ela não queria nada, ela queria ser mãe. Esse é o intuito. Qual é o conteúdo do livro? O livro que fala do sofrimento. Foi muito difícil para Jó todo aquele sofrimento. Jó sente profundamente o sofrimento. Ele não é um super-homem. Todos nós sofremos. A lição de escola bíblica dominical fala isso. Todos nós sofremos. Eu tive um irmão na igreja que ele dizia assim: pastor, eu tenho o dom de cura. Eu falei: então, meu filho, você vai viver muitos anos. Ele: por quê, pastor? Não, porque toda vez que você estiver doente, o dom é seu, você coloca a mão na sua cabeça, você ora por ti, vai se curar e vai viver, vai continuar a viver. Quando você estiver morrendo, você mesmo põe a mão na cabeça, restaura, porque, como eu disse, nós, desde o nascimento, nós estamos morrendo, você vai reestruturar a vida no seu corpo, você não vai morrer nunca. Não, pastor, eu vou morrer. Então, você não tem o dom de cura. O dom é de Deus, ele dá a hora que há uma necessidade, e ele usa quem ele quer. E depois ele retira. Mas na época de Jó, ele vai dizer assim: olha, o sofrimento não é para super-homem, é para todos os homens. Nós somos homens e mulheres normais. Quando nós sentimos dor, há um início, um ponto onde nós temos que atacar para poder eliminar essa dor. Então, nós sentimos tristeza, nós sentimos tudo. E Jó não era diferente. E tem gente que se acha aquele super cristão. Pode vir tudo. Tive um irmão na igreja que ele orava assim: Senhor, pode os infernos se levantar contra mim. Eu falei: rapaz, não fala isso não. Você está falando de coisa que você não sabe. Isso aí é coisa... Olha, só Jesus foi, até hoje, só ele foi tentado face a face com Satanás. E quando Satanás foi libertado lá no milênio, vai se cumprir Mateus 24, 22, quando ele diz: se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne restaria, mas por causa do justo for abreviado aquele dia. Porque Satanás vai vir com a fúria que ele vai destruir todo mundo. Então, existe uma coisa que Jó tinha. Ele fica perplexo até encontrar a resposta
de Deus. Nós, quando estamos passando por sofrimento, nós não devemos de buscar outro lugar, não. Vai para os pés do Senhor. Eu escrevi um artigo para o Mensageiro da Paz, há muitos anos atrás, falando sobre a solidão do pastor. E eu disse no artigo que pastores são homens sós. Nós temos a nossa esposa, a nossa família, mas nós somos homens sós. Porque a única pessoa que nós temos confiança de abrir o nosso coração e falar é Cristo. Os membros da igreja vêm até nós. E nós temos que abrir para quem? O Senhor. Então, quando a gente passa por sofrimento, nós temos que pensar, nós não somos super cristãos, nós somos homens e mulheres. E qual é a estrutura? A primeira parte do livro é apresentada a aprovação de Jó. Aqui nós temos um parênteses a abrir. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas tem muita gente que fala em tempo especulativo. Diz que Jó viveu, passou essa prova durante não sei quantos anos, 20 anos, 30 anos. Esquece isso. Se, olha, condicional, se o sofrimento de Jó na sua carne foi o que muita gente conhece hoje como fogo selvagem, o sofrimento dele não durou mais do que 9 meses. Ah, pastor, é pouco tempo. Passa 9 meses de provação e me diga se é pouco tempo. Né? Então, se foi essa doença, porque tudo que nos diz a Bíblia, as informações que nós temos de coceira, de prurido, de o mau odor, leva-nos a essa doença, mas nada constatado. O importante para nós não é o tempo que ele passou doente, é o tempo que ele viveu na bonança depois das bênçãos de Deus, que viveu 140 anos desfrutando das bênçãos do Senhor. Professor, então, senhor... Até porque, assim, Jó pegou aquela doença de Chagas, né? Hoje, se uma pessoa, nos nossos dias, pega uma doença de Chagas, ele não vive muito tempo. Ele vai se debilitando, logo e morre. Sim, o máximo de vida são 9 meses, segundo a medicina hoje. Entendeu? Então, a pessoa tem que cuidar, tá? Então... Professor, o câncer também. A pessoa vive uma vida toda, se ele não fizer um exame, ele nunca descobre. O dia que ele descobre, ele não dura 2 meses. Uhum. Justamente. Então, a aprovação de Jó é uma narrativa em prosa. E segunda parte em verso, onde há a discussão entre Jó e seus 3 amigos. E a parte final em prosa, de novo, que mostra a restauração. Incrível que a restauração de Jó tem um ponto marcante. Ele diz que Deus só mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Que amigos? Aqueles amigos que vieram condenar ele. Isso traz ensinamentos para nós de uma amplitude muito grande. Porque nós temos que estar... Hoje a oração intercessória, hoje, ela é muito necessária no nosso meio. As pessoas necessitam da nossa oração. Tá? Provérbios. O título é a primeira palavra do texto em hebraico, tá? E nós vamos ver que ele fala proveniente da raiz machal, que significa ser como ou dominar. O provérbio era, no início, um breve dito sobre sábio que fazia uma comparação e até o período da monarquia ia se tratando de um dito dominante qualquer, isto é, cheio de sentido. Portanto, um provérbio hebraico é simplesmente um breve dito sábio de qualquer forma. Quando a gente abre aqui, é incrível que a gente, quando abre o provérbio, a gente vai ver uma citação aqui, que ele diz, isso num termo geral, ele vai dizer assim, provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E isso aqui, muitas das vezes, as pessoas entendem que o livro inteiro foi escrito por Salomão. Não. Segundo os historiadores, ele pode ter compilado, mas escrito, nós temos vários escritores de provérbios, tá? O livro apresenta pelo menos 7 indicações de autoria, Provérbios de Salomão, Palavra dos Sábios,
homem de Ezequias, rei de Judá, palavra de Agur, filho de Jaque, de Massá, palavra do rei Lemuel, de Massá, os quais lhe ensinou sua mãe. Então, o livro é prefaciado com o nome de Salomão, mas há uma seção atribuída aos sábios. Quando a gente olha para dentro do livro de Provérbios, nós vamos ver que ele vai cumprir um período bem curto, não é muito longo. É um período de mais ou menos 50 anos. Mas em 50 anos de escritos sábios, nós podemos conjecturar que foram escritos vários outros, porém o cânon foi enxugando e só chegou nesses aí, que era o que as pessoas muitas vezes nos perguntam, mas pastor, por que nós só temos esse, não existe mais livro? Existe, mas no contexto salvação, são só esses que interessam, e isso aí é o que foi feito pelo cânon judaico, tá? Então, a data, se considerarmos que Salomão é o autor do livro, então ele vai ser escrito entre o ano 950 e 900, para a escrita dos capítulos de 1 a 24. E aí o restante, os outros de 25 a 31, foram escritos por Ezequias e seus companheiros. Aí nós não temos uma data fixa. Então, a gente tem mais ou menos essa data aí de 50 anos, 60 anos no máximo, tá? E isso aí, para nós, é o que é o bastante, porque nós não temos condições mais de... não tem necessidade de ficarmos especulando. Qual é o propósito do livro? O livro de Provérbios é um guia básico para uma vida bem-sucedida. Só que ninguém consegue cumprir muita coisa do que está em Provérbios. Ele vai dizer lá no Provérbio 31, mulher virtuosa, quem a achará? Cada um de nós que, marido, nós achamos a nossa mulher virtuosa, pronto. Então, se a gente for colocar um conselho, não adianta a gente querer falar contra isso, que não dá certo. Se você abrir em Provérbios, capítulo... Deixa eu pegar aqui para poder... capítulo 9? Não. Deixa eu ver. Aqui, ó, capítulo 10. Ele fala, Provérbio de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Provérbios 11, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo. Então, a sinceridade dos sinceros encaminhará. Capítulo 12, o que ama a correção, ama o conhecimento. Então, se nós formos intentar para cada um desses provérbios, nós vamos aprender muito. Mas não tem como seguir todos os conselhos que estão ali. E o conteúdo, ele diz assim, ó, Provérbios pode ser dividido em 8 seções básicas. Do capítulo 1 até o 6º, percebe-se uma introdução geral, o livro que apresenta o propósito do livro e a sua ligação com Salomão. A partir do capítulo 7 até o 9, destaca-se a importância da sabedoria, sempre contrastando com a insensatez. Então, nesse capítulo, a sabedoria é personificada e retratada como uma mulher, que convoca todos a segui-la. Do 10º capítulo até o 22º, constitui uma coleção de provérbios, geralmente tomados por 2 versos de paralelismo antitético. Exemplo, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme se nega na cega é filho da vergonha. Do capítulo 23º até o 29º, refere-se às palavras dos sábios, e entende-se que são palavras e conselhos de diversos sábios de origem desconhecida. Estes provérbios, diferentemente dos da seção anterior, são mais longos e usam paralelismo sinônimo. O 30º capítulo apresenta a palavra de Agur, personagem não identificado, que se expressa por meio de máximas, e o último capítulo do livro inicia-se com a palavra dirigida a Lemuel. São conselhos sábios de sua mãe, possivelmente preparando-o para o ofício de rei. Os versículos finais do livro constituem um poema à mulher excelente.
Então, nós vemos que nós temos aí um aprendizado muito grande dentro do livro de Provérbios. Porém, conforme eu já falei, não dá para poder colocar em prática todos os conselhos. Porque, olha só, gente, são conselhos, são diretivas. Não quer dizer que a gente tem um modo muito crítico de querer colocar em prática literal os ensinamentos bíblicos. E os ensinamentos bíblicos, às vezes, eles são literais, às vezes, eles são simbólicos. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque ele, quando Salomão disse, vai aprender, vai ter com as formigas, não é para você ficar deitado o dia inteiro vendo formiga passar para lá e para cá, não. Quando ele diz, mulher virtuosa quem a achará, não é para você sair perguntando às mulheres se elas são virtuosas ou não, é para você simplesmente se identificar com alguém, não é isso? Então, nós temos que tomar certos cuidados com o literalismo na Bíblia. Porque muitas vezes é simbólico, muitas das vezes é literal e outras vezes é até figurado. O sentido figurado das escrituras em Provérbios é muito grande. Esse paralelismo são formas de poesia hebraica. E a poética hebraica ela é rica. Às vezes, ela faz uma rima estrófica de uma forma que a gente não consegue entender. Querem ver um que a gente não consegue entender? Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Quando você abre em Provérbios, capítulo 30, versículo 15, ele vai dizer assim, ó, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. E agora? Vamos procurar um contexto? Vamos. O versículo 14 diz assim, há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Não fala nada de sanguessuga. No versículo 15, ele diz, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. Aí agora ele põe um ponto final e diz assim, estas três coisas nunca se fartam, e a quarta nunca diz basta. A sepultura, a madre estéril e a terra não se farta de água, e o fogo nunca diz basta. Então, não tem contexto para essa sanguessuga nem essa filha. Aí pega aqueles mais impulsivos, aqueles oradores mais eufóricos, e diz que a sanguessuga é o diabo que está sugando. Não tem nada de... Ninguém entende qual foi o sentido que Agur colocou essas palavras ali dentro. Mas tem um sentido. Só que, para nós, não fica claro. Então, nós temos que tomar cuidado com os posicionamentos. Eu já vi gente dizer que as filhas Dadá a prostituição, o roubo, a lascívia. Não tem nada especificando quanto a isso. Agora, nós tivemos um simpósio de medicina aí, a medicina está voltando à cultura antiga, estão usando sanguessugas no tratamento de algumas feridas, alguns hematomas. Isso é um retorno, lá atrás já usava, agora estão voltando. Mas não quer dizer nada de que a sanguessuga é maléfica ou benéfica. Ele não está falando isso, ele está dizendo que a sanguessuga tem duas filhas. Então, a gente tem que cuidar com certas interpretações. E Provérbios é um livro muito difícil de ser interpretado, porque, em primeira coisa, nós temos que conhecer de poética hebraica, para saber qual é a forma que está sendo usada. Como é que está sendo colocado esse poema? Se ele está sendo colocado num paralelismo, se ele está sendo colocado num dístico, num trístico, como for. Mas a gente tem que tomar cuidado. Amém? Para a gente entrar em Eclesiastes, vamos dar um tempinho para nós tomar uma água? Vamos lá, gente? Daqui a pouco nós estamos de volta.